Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. E eu gostaria de iniciar essa videoaula pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa e esta é uma videoaula para correções, tá? Das atividades aí que estão nas páginas 166 a 187 do livro de língua portuguesa, tá? Então, eu tenho aí número 4 na página 166. Foram eliminados os pronomes da história em quadrinhos a seguir. Leia e escreva no caderno a sequência dos pronomes que podem favorecer a coesão referencial, garantindo desse modo a coerência da história. Então, eu tenho aí, no primeiro quadrinho, vocês colocarão vocês, me e você, tá? Esses são os pronomes que devem ser colocados aí no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, vocês colocarão ninguém e você. No terceiro quadrinho, vocês colocarão você, meus e minha. No quarto quadrinho, vocês colocarão minhas e meus. No quinto quadrinho, vocês colocarão meus, disso. No sexto quadrinho, vocês colocarão meus, meus e eu. No sétimo quadrinho, vocês colocarão você e suas. Lembrando que esses pronomes aí, eles devem substituir aí esse quadradinho cinza, tá? Então, eles ficarão no lugar do quadradinho cinza, ok? Então, qualquer coisa, se estiver errado a questão, dá pausa na videoaula e acompanha a correção direitinho, tá bom? Agora, falando sobre acentuação, eu tenho aí, depois, tem a número 1, né? Que pede para copiar no seu caderno as frases e indicar a sílaba tônica, tá? Das palavras destacadas. Então, eu tenho na letra A, eu tenho a palavra destacada mágoa. A sílaba tônica é o má. Letra B, eu tenho a palavra destacada é magoa. A sílaba tônica é o go. Letra C, a palavra é contágio. A sílaba tônica é o tá. E na letra D, eu tenho contagio. E a sílaba tônica é o gi, tá? Número 2. O que a mudança de posição da sílaba tônica provocou? Resposta: provocou a mudança de significado das palavras, além da classe gramatical a que cada palavra pertence. Número 2. Essa é a resposta número 2, né? Mais embaixo agora. Vamos para a próxima página, tá? Eu tenho a número 3 que diz assim: todas as palavras dos boxes desta atividade apresentam acento gráfico. Analisem os 3 grupos de palavras, 1, 2 e 3, e verifique qual é a regra de acentuação que funciona em cada um. No caderno, escrevam a regra usada nas frases de orientação que constam nos itens. Fiz a leitura para vocês na aula passada, né, dessas palavras. Então, eu tenho aí, quanto ao grupo 1, escreva no caderno os itens abaixo que darão dicas para a elaboração de cada regra. Observe que será necessário completar os itens A e B. Então, eu tenho aí, letra A. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras desse grupo são oxítonas, tá? B. As terminações que se repetem nas palavras são as, es, os e ens. C. Formulem a regra que apresenta esses critérios. Então, a regra é essa aqui, ó. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, as,
es, o, os, ens. Quanto ao grupo 2, grupo de palavras, eu tenho aí, ó, escreva no caderno os itens abaixo que darão dicas para a elaboração de cada regra. Observe que será necessário completar os itens D e E. Letra D. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras desse grupo são paroxítonas, tá, gente? Por que aqui tem D e E? Porque tá dando sequência na questão, tá? Essa questão aqui é a questão 3, tá? E aí nós já respondemos aí a letra A, B e C, referente ao grupo 1 de palavras. E agora a letra D, ao grupo 2. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras desse grupo são paroxítonas, tá? Letra E, as terminações que se repetem nas palavras são L, I, IS, N, US, UM, UNS, R, X, A contínuo, as, ãos, eis e ps. Formulem a regra que apresentam esses critérios. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em I, IS, N, US, R, X, as, ou ãos, eis, es e ps. Quanto ao grupo 3, vamos achar aqui na página seguinte, tá? Quanto ao grupo 3, então a letra G. Para esse conjunto de palavras, não há dicas. Qual é a regra? A regra é simples. Todas as paroxítonas são acentuadas, tá? Agora, número 4. Copie as frases a seguir no caderno e acentue adequadamente as palavras que devem receber este acento. Receber acento gráfico. Para isso, consulte as regras estudadas. A. O vendaval provocou pânico na população. Pânico aí tem que colocar o acento circunflexo, né, no A. B. É provável que as plantações de café sejam prejudicadas pelas geadas. Então, eu tenho aí provável, com acento agudo no A, da sílaba vá, e café, acento agudo aí no E da sílaba tônica fé. C. Ana começou a frequentar a academia e está fazendo ginástica. Ginástica, né? Tem acento agudo no A da sílaba na. D. A música brasileira faz sucesso em diversos lugares do mundo. Música, acento agudo no U, a sílaba mu. Os índices de poluição atingiram um patamar alarmante no último ano. Eu tenho um índice e o último aí foi acrescentado acento agudo. F. Táxis, muitos táxis aguardavam na porta do teatro a saída dos espectadores. Então, eu tenho táxis aí que são, que tem acento agudo na sílaba tônica, na sílaba tá, né? A número 5, a resposta é pessoal, tá? Agora, continuando, nós fechamos aí até a página 168. Vamos para a próxima página. A respeito desse texto, né? E para vocês fazerem a leitura, que é Diário de uma Viagem à Índia. Então, eu tenho uma interpretação desse texto aqui, que diz o seguinte. Tá achando aqui. Esse primeiro aqui é a resposta pessoal, tá? Número 1 é a resposta pessoal. Número 2. Releia o relato para observar. Letra A. A intenção das meninas ao escrever as páginas do diário é contar tudo o que aconteceu em um dia ou registrar os aspectos mais curiosos que viveram. Mais curiosos do que viveram. A resposta é: a intenção das meninas foi registrar os aspectos mais curiosos. B. A participação de cada um dos fatos relatados
a participação de cada um dos fatos relatados. Elas eram só observadoras dos acontecimentos ou participavam deles? Resposta. Ou participavam deles, né? Uma pergunta. Resposta. As meninas participavam dos acontecimentos. C. As escolhas de linguagem feita pelas meninas, mais monitorada e formal, ou mais, né? Quantas escolhas aí de linguagem feita pelas meninas? Mais monitorada e formal ou mais espontânea e informal? Resposta. As meninas usaram uma linguagem mais espontânea, informal. Questão número 3, a resposta é pessoal. Com isso, nós fechamos a página 170. Vamos agora para a próxima unidade. Calma, deixa eu passar as páginas aqui, agora eu chego lá. Tá? Então, só um momento, tá? Estou chegando na unidade 6. É como se eu estivesse passando as páginas do livro de vocês, tá? Que é o que eu estou fazendo. Só que as páginas que eu estou passando é do livro digital, tá? Então, entramos agora na unidade 6, tá? Lembra que é sobre notícias, fragmentos da realidade? Pois é. Aí vocês fizeram uma leitura da notícia, né? Eu pedi para vocês fazerem a leitura direitinho. E sobre essa notícia aí, eu tenho toda a interpretação, né, a respeito dessa notícia. Interpretaçãozinha até um pouquinho extensa. E eu tenho aí a número 1, tá? Essa número 1, ela está na página 179, tá bom? No livro de língua portuguesa de vocês. Então, eu tenho aí, uma notícia deve sempre trazer algumas informações básicas sobre o fato relatado. De acordo com a notícia que você leu, responda no caderno as perguntas a seguir. A. O que aconteceu? Resposta. Foi encontrado um fóssil de dinossauro. B. Quem participou do fato? Resposta. O comerciante Romildo Goldin. C. Quando aconteceu? No fim de semana. D. Em uma estrada onde, né? Em uma estrada na zona rural, na cidade de Jaci, São Paulo. E como o fato aconteceu? O comerciante estava trabalhando quando viu o objeto curioso e levou para casa, pensando em dizer às pessoas da família que era um osso de dinossauro. F. Por que isso aconteceu? O fóssil ficou à mostra por causa da escavação feita no local para a abertura de uma estrada. 2. O texto informa que o fato ocorreu no fim de semana. É possível, porém, saber a data precisa desse acontecimento? Explique essa afirmação. Resposta. Antes do texto da notícia, há a data 29/11/2017. Portanto, é possível inferir que o fato ocorreu no fim de semana anterior. A essa data, tá? 179, fechamos aí. Vamos para 180, né? Número 3. O comerciante levou o objeto para casa, mesmo sem saber o que era. Copie do caderno a informação que mostra que ele não sabia se tratar de osso de dinossauro, né? Então, o 3 é esse aqui, ó. Eu levei e pensei em chegar em casa brincando, dizendo que era um osso de dinossauro, mas não imaginava que seria mesmo. 4. O filho do comerciante gostou de ter um osso de dinossauro em casa? Copie o texto da notícia e confirma sua resposta. É possível dizer que o filho gostou de ter um osso de dinossauro em casa, apesar de achar estranho.
O seguinte trecho com um depoimento do filho confirma isso. Ter um osso de dinossauro dentro de casa é estranho, mas é bem legal. 5. Copie no caderno as informações sobre o osso obtidas após os estudos realizados. Resposta: o objeto é um osso de fêmur de uma das patas de um titanossauro com mais de 20 metros de comprimento e que viveu há mais de 20 milhões de anos. 6. A notícia traz algumas informações sobre o local da descoberta, o que possibilitou que o comerciante encontrasse o fóssil de dinossauro. Resposta: o fato de o local ter sido escavado para a abertura de uma estrada fez com que o fóssil ficasse à mostra. 7. O que o paleontólogo disse sobre o fato noticiado? A resposta 7, gente, está logo aqui embaixo, ó. Aqui é a resposta 7, que diz o seguinte: ele disse que Romildo teve a sorte de achar o objeto porque os fósseis da região são muito resistentes. A rocha se desfaz, mas o fóssil se mantém preservado. Número 8. Em seu depoimento, Romildo usa o termo mega-sena, um nome próprio composto formado por dois vocábulos. Observe, mega e sena. Mega é grande e sena, conjunto de 6 elementos. Trata-se de um nome de um jogo em que o ganhador é definido por meio de um sorteio. Explique por que Romildo empregou essas palavras em seu depoimento. Então, eu tenho aí a resposta da 8, tá aqui, ó. O comerciante usou essa palavra para comparar a improvável possibilidade de encontrar um fóssil de titanossauro com a possibilidade de ganhar na Mega Sena, que é muito pequena. Número 9. O que foi feito com o fóssil encontrado? Foi levado para um museu de paleontologia, para ser estudado e depois ficará exposto no museu. 10. A notícia que você leu foi publicada em diferentes jornais. Leia e compare as manchetes dadas a essa notícia. Pessoal, quem estiver errando, dá pausa na videoaula direitinho, faz a correção, tá? Dá pausa na videoaula e faz a correção direitinho, por favor. Eu sei que vocês fizeram uma leitura desses trechos aí da questão 10. Vamos direto para a pergunta, tá? Não, a letra A e B são respostas pessoais.